Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma aula, tá? Agora que a gente está chegando no final do primeiro bimestre, essa aula vai servir para duas coisas. Ela vai servir para fazer uma síntese dessa ideia de história e modernidade que eu apresentei para vocês, e também vai servir para vocês poderem fazer a prova. Vocês já me conhecem o suficiente, a gente está acostumado a se encontrar agora, para eu poder já dar aula com o meu chapéu. Esse aqui é o meu chapéu. Sempre que eu posso, eu uso meu chapéu, tá? Eu tenho vários chapéus, mas esse é o meu favorito. E se tudo der certo, na escola vocês vão me ver com meu chapéu alguns dias em que eu puder usá-lo, tá bom? Agora, eu quero que vocês pensem o seguinte: toda essa discussão que eu estou tendo com vocês sobre história e modernidade é porque os conteúdos escolhidos pelo governo, pela sociedade, pelos estudiosos, para serem ensinados para vocês, estão querendo dizer para vocês que é agora que começa a história do mundo que a gente conhece, o mundo moderno. Muito tempo atrás, na Europa, os estudiosos, pessoas selecionadas e de uma certa parte da sociedade, determinaram que a história começou quando surgiu a escrita. O que eu já falei para vocês que eu não concordo. Tudo que existe antes da invenção da escrita é história. A história pode ser conhecida, como a gente viu, por outros documentos históricos, como pinturas, como esculturas, como restos de fogueira, como esqueletos. Tudo tem história. Então, eu nunca vou usar esse nome pré-história para nada, tá? Eu prefiro chamar de Idade das Cavernas. Idade até sem escrita, a gente pode chamar, mas nunca de idade sem história, tá? Pois bem, esses mesmos historiadores classificaram que o mundo desde o surgimento da escrita até o fim do Império Romano é um mundo antigo, um mundo que não existe mais. Ele é um mundo que se foi. O antigo carrega essa ideia. Eles acreditam que esse mundo antigo tinha um modo de ser. E esse modo de ser, que estava em progresso, estava melhorando para esses historiadores, foi destruído por invasões de povos nômades que não tinham tanto desenvolvimento, que foram chamados pelos romanos de povos bárbaros. Mas a gente chama eles hoje em dia de povos germânicos. Isso fez surgir o mundo da Idade Média. Esse mundo da Idade Média, como eu falei para vocês, é um mundo associado ao atraso. Mas, na verdade, é um mundo onde tem muita coisa da nossa sociedade que foi moldada. A Idade Média da Europa é fundamental para o desenvolvimento da Europa. Só que ela não vale para o mundo inteiro. Ela não vale para a China, ela não vale para a África, ela não vale para a América. Cada região do mundo está passando por um estágio próprio de desenvolvimento social e cultural. Pois bem, ainda assim, essa ideia de surgimento de uma modernidade vai formar o tipo de pessoas, o tipo de países, o tipo de comércio que vai ser estabelecido com as diferentes partes do mundo. É nesse mundo que a gente vai ver fenômenos terríveis, como a prisão, escravidão e deportação de milhões de pessoas, principalmente da África para a América. O que a gente vai ver de matança e de chacina de pessoas com a chegada dos europeus no que eles vão chamar de novo mundo, que é a América, é uma coisa nunca testemunhada na história da humanidade. Então, esse período que vai começar agora é um período de mudança, é um período de transformação, e toda essa ideia de mudança, de transformação, vai vir com esse rótulo, essa classificação de moderno, em oposição a esse mundo antigo que existiu, do qual eles querem a inspiração, porque é lá que está
a razão, a luz, a genialidade, o berço da civilização, como se gosta de dizer. Enquanto a Idade Média seria uma época de trevas, uma época sem conhecimento. Tudo isso, pessoal, é o jeito que os historiadores gostam de simplificar, porque o mundo é muito mais complicado que tudo isso. Mas eu quero que vocês entendam que essa palavra moderno, ela vai vir associada à ideia de novo, de transformação. Enquanto o mundo antigo vai ser a inspiração. Por isso a gente vai dizer que tem um renascimento cultural, um renascimento comercial, grandes navegações, formação dos estados nacionais modernos, que são os países, a França, a Inglaterra, a Espanha, Portugal. Tudo isso, pessoal, eu estou dizendo para vocês porque eu não quero que daqui para frente vocês decorem um monte de conteúdo que vocês têm que saber. Ah, eu tenho que saber a Segunda Guerra Mundial. Não. Eu quero que você aprenda a pensar com a sua cabeça. E aí você vai conseguir entender que diferentes povos, em diferentes épocas, estão sempre lutando por motivações que vêm das crenças e dos interesses daquele povo. Ok? Bom, dito tudo isso, eu vou colocar agora para vocês a possibilidade pela qual vocês devem fazer a prova. Eu quero que na prova, que está junto aí com o vídeo, vocês expliquem para mim o que significa um mundo antigo. Eu quero que você diga para mim o que significa um mundo médio ou medieval. E eu quero que você diga para mim o que significa o nosso mundo moderno, que está começando. E nós já estamos na época contemporânea. O que significa ser contemporâneo? Ou seja, vir depois do moderno. Tudo isso eu expliquei aqui agora durante o vídeo. Então você precisa ir lá na prova e, com as suas palavras, com as suas ideias, mostrar para mim o que você entendeu da explicação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço para vocês.